Bem-vindos ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. E agora com uma nova temporada onde vamos abordar cases, histórias de vidas numa abordagem da parapsicologia na prática clínica. Eu sou Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo clínico com mais de 26 anos, psicólogo, diretor do IPAX de Curitiba, palestrante, escritor junto com a Anivalda, enfim, muitas atividades dentro da área da parapsicologia científica. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, parapsicóloga clínica, há 15 anos atuante exclusivamente na área da parapsicologia, na parte terapêutica, como professora, como palestrante, na vida prática. E o nosso episódio de hoje é sobre o filho de pequeno agricultor que se torna um parapsicólogo renomado. Vamos falar sobre ele, Wilson? Sim, vamos. É uma história muito interessante, já que esse jovem viveu uma fase bem desafiadora da vida dele. Estava perdido, confuso, nada dava certo e tal. E lá pelos 19 anos, especialmente, que vivia essa fase, não se encontrava profissionalmente, financeiramente, afetivamente. É uma história bastante sofrida. E aí, a certa altura, não por acaso, porque nós em parapsicologia sabemos que nada mais é por acaso, surgiu lá na minha cidade uma parapsicóloga. Tá, Wilson, mas deixa eu entender, isso foi aos 19 anos? Aos 19 anos começou essa transformação, essa crise existencial que se prolongou até bem mais tarde, até 25, 26 anos, por aí, né? Ah, ok. Que foi quando, então, esse jovem encontrou-se com essa parapsicóloga por orientação, por indicação, e aí algo muito diferente e novo aconteceu para este rapaz, em que a parapsicóloga constatou que esse jovem vivia uma situação difícil porque as coisas mentalmente não se encaixavam. Né? Uhum. Que coisas que não se encaixavam? Na cidade onde esse jovem morava então, já que era filho de agricultor, era uma pessoa bem formada, bom caráter, boa índole, educado, respeitoso, inteligente, enfim, uma pessoa que tinha que dar tudo certo na vida dele, ou podia dar tudo mais certo na vida, mas para ele nada encaixava, nada deslanchava. Né? Wilson, mas então deixa eu te perguntar, quando nós falamos de filho de agricultor, tem agricultor que tem, né, um grande desempenho, agricultores ricos, né? Esse caso desse menino era um grande agricultor ou um pequeno agricultor? Pequeno agricultor, pois por ser pequeno agricultor, sua família, seu pai era um pequeno agricultor, não tinha como passar para os filhos uma herança para todos os filhos, que éramos em 12, eram 12 filhos. Entendi. Então conta um pouco a história desse menino, Wilson. Este menino, por acaso, se chama Wilson Rafael Stolf. Ah, ok. Então, mais ainda você sabe da história deste menino. Sim. Queremos saber, Wilson, temos interesse em saber a história deste menino. Então... como foi a infância dele? A infância foi de trabalhar na roça, desde pequenininho, tal, rezar, trabalhar, uma família muito religiosa, católica religiosa intensamente, e que inclusive todos nós, irmãos e irmãs, fomos para seminário, para estudar para padre ou para colégio de irmãs, para serem irmãs, freiras. E antes disso, antes de ir para o seminário, lá dele bem pequenininho, como é que era essa vida deste menino bem pequenininho? Como eu disse, era uma vida difícil, nós não tínhamos posses, brincadeiras, era uma família muito tradicional e muito conservadora, de muita reza, muito trabalho, desde pequenininho, então era uma vida muito sofrida. E as condições financeiras como eram? Precárias, né? Nós tínhamos a alimentação que nós tínhamos de casa da roça, galinha, porco, vaca, etc. Enfim, se plantava. Em termos de comida, não era algo que faltasse. Mas não havia aquela condição de lazer, de alegria, de felicidade, porque era preciso trabalhar muito para poder estar tendo condições mínimas de sobrevivência. Trabalhou desde pequenininho, então? Desde pequenininho.
desde 5 anos, tinha tarefas que eram exclusivas minhas, né? Que tarefas? Olha, 2 tarefas minhas. Uma delas, que todo dia, à tardinha, eu tinha que estar levando para casa o que chamamos em italiano de lenhota, que em português é a lenha fina para poder acender o fogo no fogão a lenha, né? Então essa é a minha tarefinha todos os dias. Outra tarefa era de buscar o boi no pasto, para ele puxar carroça, arado, essas coisas e tal, né? E eu lembro que eu era 5 anos, pequeno, portanto, e o boi era muito grande. E, curiosamente, cada vez que chegava lá perto do boi, ele levantava a cabeça, olhava para mim e ficava me olhando. Eu ia em direção a ele, e quando chegava próximo, eu não alcançava o chifre dele para pôr a corda, então ele baixava a cabeça, eu punha a corda no chifre dele e trazia o boi nas costas, puxando, né? Então hoje é curioso, é interessante, mas para a época era uma vida muito sofrida, né? Descalço, às vezes geada, grama estralando no chão, na grama. Então era assim a vida, né? De muito desafio, de muito sofrimento desde pequenininho, né? E ao mesmo tempo esse menino tão pequenininho já tinha tanta condição, tanta força para fazer isso tudo, né? Sabe que tem uma coisa que eu não sei por que eu dizia, né? Mas um pouco mais adiante, um pouco mais jovem, já adolescente, eu tinha uma frase que eu repetia muitas vezes. Não nasci para ficar pequeno. Dizia porque, não sei, eu sei que eu dizia isso. Eu não nasci para ficar pequeno. E nem de tamanho é pequeno, né? E nem de tamanho, tanto que fisicamente da família, dos 12 e do pai e da mãe, eu sou o maior de todos eles, né? Até fisicamente. Mais alto, né? Mais alto, isso, né? Então, coisa assim interessante que hoje a gente fica analisando, poxa, mas será que isso trouxe algum resultado? Hoje temos certeza absoluta que isso foi um dos elementos que me leva a uma condição de mudar de vida, né? Então assim foi a minha infância, depois a adolescência, passei a adolescência no seminário, onde dos 13 aos 19 anos, a minha adolescência foi no seminário, onde, por outro lado, foi uma grande oportunidade para mim, para os irmãos também, por conta de podermos ter estudado. Na roça não tinha, o máximo era primário e acabou, né? Então o seminário me trouxe essa vantagem enorme. Eu saio aos 19 anos, que quando então eu vou para um mundo completamente diferente, então agora, não mais na roça, mas na cidade, né? Na vida urbana, trabalhando em empresas e tal, e continuando meus estudos. E aí que, como disse, foi uma fase também muito desafiadora, porque não me encaixava, né? Por que hoje a gente entende? O que a parapsicóloga então me disse, isso foi então lá pelos 26 anos por aí, em que, me analisando parapsicologicamente, mentalmente, na estrutura de personalidade, o que ela me disse? Olha, Wilson, você é uma pessoa bem formada, bons princípios, bons valores e tal, pessoa bem bacana. Mas o que acontece na sua mente? Na sua mente subconsciente tem um registro lá, padrão mental, que você nasceu para ser pequeno agricultor. Porque essa é a referência que trazemos de casa, de berço, aquilo que a gente vive, convive, né? Não conhece o mundo urbano, não tem a menor ideia, a nível de estrutura, de informação, enquanto pequeno, jovem, o que seria a vida urbana. Então, não havia esse encaixe nessa vida urbana. Por isso que me sentia acanhado, envergonhado e não tinha muita iniciativa e tal. A coisa não andava, não desenrolava. E nesse sentido, Wilson, né? Já que você revelou que esse menino é você, hoje você sendo esse parapsicólogo renomado, um dos mais procurados no nosso país, né? O Wilson tem um dos parapsicólogos com uma das mais largas experiências aí na área, olhando para isso que você comentou, sobre esse padrão estabelecido no subconsciente deste menino, né? É isso que realmente acontece? Tende a acontecer isso na vida das pessoas? Sem dúvida, porque a mente, hoje a gente sabe, trabalha com padrões mentais. Então, padroniza e generaliza a partir desse padrão estabelecido lá dos 6 anos para trás, basicamente. Mas ainda do nascimento para trás. É aí que se estabelece a base
de consulta para o subconsciente para emanar sentimentos, emoções, padrões que vai ser isso ou aquilo, de acordo com essa base estruturante da personalidade, né? Por isso que, então, quando se tem esse conhecimento, a partir da parapsicologia, se sabe também como mudar essa estrutura básica, mudar esse padrão para adequar a vida de uma pessoa ao novo padrão de vida, no caso, vida urbana, casado, etc. e tudo mais. Isso, né, foi conseguido, né, Wilson? Senão você não estaria onde está. Sem né? dúvida nenhuma. Então, se você tem uma história parecida ou conhece alguém que tem uma história parecida, uma história de superação, de sair de uma condição de muita simplicidade e se ter dificuldade ou está nessa situação de ter repetições de padrões mentais que impedem você de se tornar uma pessoa próspera, né? Clique aí na nossa descrição, faça seu comentário, coloque aí a sua opinião também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que também possam tirar proveito desse conteúdo, né? Porque agora vamos falar como é que você conseguiu superar isso por meio da parapsicologia, né, Wilson? Então, então apareceu na cidade onde eu morava, na ocasião, uma parapsicóloga, me foi recomendado, né? Ela deu uma palestra, eu assisti a palestra dela também e achei muito interessante. E fui fazer umas consultas com ela. E na análise que ela fez, foi, já de cara, ela identificou isto, que eu já contei, né? De que eu tinha um padrão mental para pequeno agricultor, né? E nada contra o pequeno agricultor, tenho o maior orgulho de ter sido pequeno agricultor, ou fazer parte de uma família de pequeno agricultor, né? É uma bênção e obrigado a pequenos agricultores que nos trazem alimento, verduras, enfim, tudo vem de vocês, em grande parte. Não é essa a questão é por que o cara que sai de uma condição dessas para outra e não se dá bem, não consegue se encontrar. Sim. Essa foi a análise que ela fez e me disse, olha, você, pessoa inteligente, bem formada e tudo mais e tal, só que você está exercendo profissões que não encaixam no teu tipo de personalidade, na tua formação base. Então precisamos adequar a sua estrutura mental base para a tua realidade de vida urbana agora, né? Trabalhando em empresa, etc. e tudo mais. E foi aí que começou esse trabalho de reprogramação mental, onde eu comecei a me sentir mais seguro, mais confiante, porque eu era muito tímido, não tinha ousadia, não tinha iniciativas e tal. E eu comecei a me sentir seguro, acima de tudo, naquele novo ambiente urbano que eu estou, né? E aí a coisa começou a deslanchar. E ela me sinalizou, olha, Wilson, tem um curso de pós-graduação em parapsicologia, que vai começar daqui a 2 meses, 3 meses e tal. E, de repente, é nisso que você vai se dar bem, porque você, pelo tipo de personalidade, você tem mais facilidade com áreas de humanas, e não de exatas, né, como eu trabalhava em empresas. Então é nisso que você tende a se dar melhor. E isso faz tanto sentido para mim, que eu me empolguei tanto, que comecei a fazer parapsicologia, pós-graduação em parapsicologia, porque já era bacharel em ciências econômicas, então eu podia fazer pós em parapsicologia, mas fiz também simultaneamente psicologia. Então meu entusiasmo, minha convicção, cara, é por aqui mesmo, aí, né? Mandei ver. Fiz vestibular, passei no vestibular e comecei a fazer simultaneamente parapsicologia clínica e psicologia. E aí começou uma vida simplesmente totalmente nova para mim, uma construção, uma transformação de base incrível, fantástica, que logo que eu fui me formando em parapsicologia, já larguei todas as minhas atividades anteriores, era microempresário, tinha lá uma representada que também não andava muito bem e tal. Me desfiz de tudo e já fui entrando para a parapsicologia. Né? Muito bem. Apesar de ter sido um risco, né, Wilson, fazer essa mudança e que para você, então, deu super certo. Significa que a reprogramação mental que ocorreu aí por meio da parapsicologia foi realmente bastante efetiva, né? Porque quando você muda o padrão mental subconsciente, é o subconsciente que executa tudo que acontece conosco. Então, à medida que você vira essa chave, que programa no subconsciente, é isto que vai acontecer. Esta é a maravilha da transformação que a parapsicologia propicia, né, para cada um. Ou seja, você pôde fazer grandes transformações, principalmente por meio desse curso que você frequentou, se formou
e que então fez grandes mudanças aí na sua vida, é isso? Sim, com certeza. Por isso que é importante, se você que está gostando dessa história, dessa minha história, desse jovem, clique no link abaixo e faça sua inscrição, entre em contato conosco, para poder também você, como eu, fazer uma transformação na sua vida. É isso que o curso de Parapsicologia faz na vida da gente. Assim como na nossa, de inúmeros, centenas de alunos que já passaram por esse curso, outros vários que estão. Então é uma grande oportunidade de fazer essa grande transformação, porque é isso que o curso faz, um resgate do ser humano na sua essência. Então não perca a oportunidade, clique no link abaixo, venha saber mais sobre este curso que pode trazer aí transformação para a sua vida. Até nosso próximo episódio. Abraço, saúde e paz.